E a outra pergunta sobre a questão dos professores, o desinteresse ou esqueci a de falar, resistência. Até quanto isso é verdadeiro, isso aí é um mito, isso já ficou, né, Existe ainda, né? Nós encontramos, embora o Brasil tenha uma história bastante consolidada de uso de tecnologia da educação, principalmente dos anos 80, do século passado, né? Até hoje, né? E nós fazemos parte aí da construção dessa história. É claro, né, que em tão pouco tempo, né, com tantas novidades, muitas pessoas acabam não acompanhando ou não compreendendo ou não se imergindo, né, nas possibilidades. Eu acho que muito do que pode ser considerado como uma resistência do professor ainda é um desconhecimento, que a partir do momento que ele passa a se apropriar do uso, aquele uso de computador, de internet, de tecnologia, ele passa a fazer sentido para aquela pessoa, ele passa a estar contextualizado para aquela pessoa. A partir do momento que o professor vê sentido para aquilo que ele faz, é a mesma coisa que acontece com os alunos em qualquer outra disciplina. Ele atribui um significado e ele passa a usar num outro formato. Mas ainda temos, né, um longo caminho e um longo desafio a ser trilhado, que é, no primeiro momento, a inclusão digital do professor e, no segundo momento, é ultrapassar, né, vamos dizer, o uso da máquina para o uso pedagógico dos computadores, da tecnologia. Isso não necessariamente precisa ser sequencial, né, Não é sequencial. O que a gente observa... E o que a gente observou também, avaliou, aí muitas vezes no projeto UCA, que esse estranhamento inicial, né, ele acaba sendo superado com a própria atividade, né? Quando o professor começa a fazer o curso de formação, começa a atuar com os alunos acabam também se tornando parceiros dos professores e atribuindo significado para aquilo que eles fazem. E essa construção é uma construção da escola, é uma construção coletiva mesmo. Nós temos aí, né, até que a gente tenha disponibilidade de um computador, se for o caso do Brasil, né, um computador por aluno, por escola, nós temos aí um longo caminho, né, para ser trilhado e um belo desafio pela frente. E o aluno nesse processo de avaliação, Márcia, como que o professor, como que ele é envolvido, como que ele pode ter o feedback da aprendizagem dele, o professor deve envolver, em que momento o aluno? Sobre isso também se fala muito, né? Bom, eu acredito que o processo de avaliação como apoio à gestão deve ser também para o aluno um processo transparente no qual ele entenda o que está acontecendo, né? Então, o meu filho tem 7 anos e desde os 6 anos na escola dele eles fazem uma autoavaliação de postura de estudante. Então, vários itens sobre postura de estudante, avaliação do professor e avaliação dele, e no que eles discordam, eles conversam, né? E isso vai para até o 3º ano do ensino médio, na escola onde eles estudam. Até para tirar esse caráter punitivo que pode vir por trás da avaliação, né? Eu acho que o envolvimento do aluno na avaliação amadurece o aluno. Acho que todo mundo que, como aluno, teve a oportunidade de fazer sua autoavaliação, né? Trabalhar na roda, são coisas muito mesmo. Eu acho que isso amadurece o aluno, né? E para o professor é muito mais gratificante você trabalhar com um aluno que está entendendo o processo no qual ele está sendo avaliado e está disposto a superar, né, as suas... Eu acho que a WebQuest, por exemplo, foi uma coisa que fez muito sucesso e ainda faz, muito em função daquela grade, né, da avaliação. Então, em cada item eu sou aprendiz, eu sou avançado, eu sou iniciante. Então, eu acho assim, envolver o aluno na avaliação é fundamental. No processo, com os recursos tecnológicos, eu acho que tem 2 tipos de uso de tecnologia, que um vai no sentido de uma coisa meio Big Brother, né? De que você pode
fazer uma avaliação mais individualizada, porque você pode acompanhar exatamente, por exemplo, por meio de teste simples, né? Você pode acompanhar exatamente qual parte do conteúdo cada aluno não está aprendendo. Se você está usando, por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que acho que é bastante conhecido. É onde acontece o grupo de estudos. Exatamente. Você pode, então, ali entender individualmente cada aluno, o que ele não entendeu, o que ele entendeu melhor. Você pode agrupar os alunos que estão com certa dificuldade aqui. Então, é uma ideia muito atraente. Eu só me pergunto se o professor está preparado para lidar com esse painel de informação, né, de, sei lá, 100 alunos, 80 alunos por série, né, que ele leciona. Então, se ele tem condições, tempo de avaliar esse painel de retorno do que cada aluno faz. Então, nesse sentido, a avaliação tem um grande potencial, mas você talvez precise reorganizar um pouquinho o tempo do trabalho do docente para ele poder se dedicar mais a essa avaliação tão sofisticada, né? Inclusive, tem recursos de softwares agradáveis, onde o professor facilmente possa ler todos esses dados. E, num outro sentido, que vai muito mais nesse sentido da desconstrução e do socioconstrutivismo, que a Graça estava falando, que é você envolver o aluno como coautor nos projetos que ele pode fazer com o professor, até porque muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes o aluno está melhor preparado que o professor para mexer em alguns recursos, não sempre, eu gosto de falar isso, porque eu não acho que seja verdade. E aí é um outro processo de uma avaliação participativa que não necessariamente envolve o recurso da tecnologia em si como ferramenta, mas os processos de criação que estão envolvidos na questão da cultura digital, do remix, seja lá o que for. Como a gente está chegando ao final, deixa eu ver, parece que tem mais perguntas. Uma última pergunta. Ainda focando na avaliação do aluno, a Mali pergunta: quando integramos a tecnologia na prática pedagógica como estratégia de aprendizagem, vocês acham que a avaliação deve priorizar as habilidades interativas, a assimilação dos conteúdos ou a combinação dos dois? Deixa com você essa, Graça. Eu vou retornar a questão, né? Quando nós pensamos de integração das tecnologias do currículo, e mais especificamente a prática pedagógica do professor, a avaliação deve focar, na verdade, o objetivo que o professor tem para desenvolver com o projeto, né? Não necessariamente nas suas habilidades com o uso da máquina, nem nas suas habilidades interativas. Depende, né, do processo que o professor esteja desenvolvendo naquele momento, né? E aí a prática avaliativa é uma prática, né, de avaliação para a aprendizagem, né? É avaliar para aprender, e não a avaliação da aprendizagem. No caso, se o professor está também, né, focando a interação entre os alunos, a construção coletiva ou a construção individual, eu acho que no início do projeto ele vai acabar definindo isso. E existem muitas coisas também que acontecem ao longo do processo que nos surpreendem muitas vezes. Não é? Então, por exemplo, muitas das avaliações de uso de laptop ou de computadores portáteis em escolas, não só no Brasil, como em outras experiências no exterior, apontam um desenvolvimento maior dos alunos na competência escritora, né? Então, as crianças passam a escrever melhor, que muitas vezes não era o objetivo inicial, não existia nem essa preocupação, né? Mas existe essa característica, né? O processo e identificar. Outros avanços. E, Márcia, a gente consegue conversar e saber um pouco mais de avaliação lá no grupo de estudos. Tem um tema específico sobre isso. Conta um pouco para nós. O tema 4º, né, de avaliação do grupo de estudos, ele aponta ali textos e questões, um pouco indicadores também, trabalhando com o tema dos indicadores, mas também com a avaliação da aprendizagem, para a aprendizagem. E a gente convida as pessoas a participar desse módulo. O grupo não é linear, né, Priscila? Ele então, não é sequencial. Você pode entrar no módulo que quiser.
E acho que ali é um começo de conversa para pensar a avaliação tanto da aprendizagem como de projetos da escola. E além de avaliação, o grupo também debate um tema que é inovação pedagógica, geração interativa, o mundo digital, que fala de um pouco de tudo que a gente contou, isso dessa cultura digital. Ele é um espaço aberto, que as pessoas podem entrar a qualquer momento, podem permanecer. A ideia mesmo é que as pessoas sejam membros do grupo, permaneçam lá discutindo sobre cultura digital e participem também das nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Facebook, aqui na TV Web, que acontece todo mês, uma vez por mês a gente faz aqui a TV. E nós queríamos convidar também um internauta, um participante do grupo que está tweetando, para estar aqui presencialmente com a gente no próximo programa da TV Web. Então escrevam para o Educult Digital, @EducultDigital, e vamos ver se a gente consegue trazer um internauta aqui também para debater e participar, tweetar com a gente. Tem mais alguma saideira de pergunta ou podemos encerrar, Mini? Comentários? Por mim, acho que aqui podemos encerrar. Então, eu agradeço a Editora Moderna, que nos apoia, cedendo o estúdio de TV, e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada.